tudo bem com você? Você está mais uma vez aqui com a Marta Pinto, do Cristão Bem Resolvido. Hoje nós temos a nossa sessão podcast. Então hoje vai ser assim uma sessão imperdível. Fica até o final desse vídeo. Prepare o seu chazinho, um cafezinho, umas bolachinhas, uma torradinha, porque eu tenho a certeza que você vai gostar. Hoje eu tenho um convidado muito especial que acredito que muitas pessoas já o conheçam, já tenham ouvido falar dele. Ele tem um canal também aqui no YouTube. Mas será que nós conhecemos a história dele, o seu testemunho, como ele entregou a sua vida para Jesus? Hoje nós vamos ficar a conhecer um pouquinho da história do pastor Giovanni Dias. Então connosco, pastor Giovanni Dias, do canal Povo da Fé. Conhecer um pouquinho da vida pessoal dele. Que tal? O que é que... Pastor Giovanni Dias! É um privilégio estar aqui consigo. Como Muito está? bom, muito bom. Eu tô bem, como eu disse para a irmã na semana passada, me acarretou um quadro gripal, até dei uma sumida das mídias sociais, né, da internet. Eu fiquei muito mal mesmo, mas agora estou recuperando. É que ainda estou com a voz meio nasal ainda, mas tô bem melhor. E melhor agora aqui com a irmã Marta, né, Amém. nesse canal abençoado. É um Amém. prazer, uma honra Obrigada. estar aqui para bater um papo com vocês. Amém. E pode ter certeza que é um papo bem tranquilo, assim, uma coisa tipo um bate-papo. Afinal de contas, nós estamos aqui a fazer um trabalho, mas no fundo nós nos assistimos uns aos outros e assim é uma forma de nos conhecermos um pouquinho melhor. Pastor Aham. Giovanni, nós gostaríamos de conhecê-lo um pouquinho melhor. Eu gostaria que se desse a conhecer um pouquinho melhor. Fala-me um pouco do teu percurso de vida, como é que foi a tua infância, desde que se conhece por gente. Uhum. Vamos com Vamos força, lá. vamos lá. Bom, eu nasci em um lar que não era um lar cristão. Meus pais, meu pai, ele sempre foi muito complicado, eu diria, com temperamento muito forte, bem rústico, sabe? Uhum. Agressivo. Gostava muito de festa, meu pai e minha mãe era forró, era. Só que eu era diferente, né? Desde que eu me entendo por gente, eu gostava dos crentes, gostava de ouvir a rádio dos crentes. Eu dizia, um dia eu vou na igreja dos crentes. E uma vez, uma certa feita, chegou em casa uma senhora vizinha, o nome dela é Dona Ana, e a Dona Ana, ela já até partiu para a eternidade, mas ela foi o pivô aí, a ferramenta que Deus usou para me levar à igreja. E ela foi em casa e ela conversando com a minha mãe ali, quando deu mais ou menos umas 7 horas da noite, ela disse: Olha, dona Eva, eu preciso ir embora porque eu vou para a igreja agora. E quando eu ouvi aquilo, eu disse: Poxa, essa é a minha oportunidade. Minha mãe não deixava eu ir para a igreja sozinho, que eu era uma criança de 6 anos de idade ainda. Então eu comecei a Engraçado. chorar e gritar e pedir para ir com a dona Ana na igreja, até que minha mãe deixou. E naquela noite eu aceitei a Jesus como meu Salvador Ui, e já foi assim, automático. comecei a Uau. frequentar a igreja, comecei a aprender o que era oração, o que era o jejum, comecei a aprender o que era servir a Deus na prática. E fui indo para a igreja. Um dia o pastor chegou em mim e disse: Você quer ganhar a sua família para Jesus? Eu disse: Claro que eu quero, porque eu já não suportava ver a minha família vivendo uma vida de aparência, sabe? Meu Exatamente. pai, ele era agressivo com a minha mãe. Nós estávamos crescendo meio traumatizados por tudo aquilo que a Exatamente. gente via. Uhum. Eu disse: Eu quero ganhar minha família para Jesus. E ele me ensinou a orar, né? Todas as vezes que eu fosse orar, para mim pedir para o Senhor Jesus salvar a minha família e também para me fazer, né? Executar o convite para eles de irem à igreja. Isso com Então, que sempre idade, pastor? 6 para 7 anos de idade. Uau, muito mais pequeno que os meus filhos. Meu É, Deus, eu tenho isso. uma com 5. Meu E, Deus, pequenininho ainda. e pequenininho. E aí eu comecei a convidar minha mãe, convidar meus irmãos, meu pai. E eles não queriam saber da igreja, né? Então foi assim durante
6, 7, 8, até os 9 anos de idade. Durante 3 anos eu indo à igreja sozinho, orando, fazendo campanha, convidando, né, a minha família. E aí um dia, quando eu estava indo para a igreja já, saindo, né, porque eu tinha uma bicicletinha, uma croizinha, eu estava pegando a minha bicicletinha para ir para a igreja já, com 9 anos de idade, a minha mãe, ela disse, olha filho, espera que a mamãe vai contigo para a igreja hoje. E eu fiquei muito feliz, ela foi para a igreja, naquele dia Deus falou muito com ela levantou a mão aceitando Jesus. Nossa, Então que coisa linda, Deus meu começou a testemunho. responder as minhas orações. Aí, em seguida, foi meus irmãos, o que hoje são pastores, né? O Paulo, o pastor Rodrigo também tem o canal aqui no Um abraço YouTube. para o pastor Rodrigo também, não conheço, mas abraço para ele. E, por último, foi meu pai, com 10 anos de idade. Eu tinha 10 anos de idade, meu pai foi. Eles se batizaram, começaram a servir a Deus, houve uma libertação total na minha casa. Deus fez uma transformação na vida dos meus pais e eles começaram a servir a Deus. Com 8 meses que eles estavam servindo a Deus na igreja, o pastor da igreja ele teve um desvio de conduta, um deslize, e ele, infelizmente, se embriagou, abandonou a igreja, abandonou o ministério, a igreja fechou literalmente. E eu fiquei preocupado, né? Eu disse, minha família agora nova na fé, será que eles vão permanecer? E eu e minha mãe continuam. Meu pai ficou em casa, né? E aí o meu pai ficava em casa com meus irmãos e eu e minha mãe procurando uma igreja para congregar. Foi quando nós encontramos o Ministério Assembleia de Deus Bom Pastor. Entramos ali, a minha mãe gostou muito e nós passamos a congregar ali. Aí meu pai foi novamente com meus irmãos. Foi levantado para o Ministério do Diaconato, estávamos servindo a Deus ali. Uns 2 anos depois, o pastor também fez a mesma coisa. O pastor, que era pastor dessa igreja, olha isso, gente. teve um desvio de conduta, abandonou a igreja. A mesma situação. A mesma situação. A igreja literalmente fechou. Veio o pastor presidente da sede desse ministério e disse para o meu pai, olha, seu João, nós estávamos orando e o Senhor Deus disse que era para a gente entregar esse ministério nas mãos do Senhor, porque o Senhor que vai cuidar dessa igreja. Meu pai disse, mas de jeito nenhum, eu não levo jeito. Não... Aí minha mãe disse, olha, vamos orar primeiro, né, se Deus confirmar. Pronto, Deus confirmou, meu pai assumiu a igreja, a princípio era eu, meu pai, minha mãe, eu e meus irmãos na igreja. E devagarzinho Deus foi dando crescimento, a igreja foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje temos o nosso templo próprio ali na cidade de Guariba. Minha família é uma referência na cidade. Meu pai é pastor, minha mãe é missionária. Eu tenho o meu pastor Rodrigo, que é meu irmão, pastor Paulo, que é meu irmão, pastor Giovanni, que sou eu. E tem um irmão especial também, ele nasceu com algumas limitações, mas também batizado, serve a Jesus. Eu posso já liberar aqui uma aplicação para a vida de quem está nos assistindo. Não desista da sua família, não desista de orar pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos. Amém. Parece que teve momentos em que eu questionava e perguntava a Deus se ele estava de fato ouvindo a minha oração, porque não tinha mudança, não tinha resposta. Ainda foram muitos anos, desde o momento em que começou a ir para a igreja. Primeiro eu quero só fazer aqui uma observação que eu achei muito interessante. Você fez parte de uma família onde não conhecia Jesus e Deus levanta justamente uma criança, porque na verdade você já era diferente, você já tinha provavelmente uma característica espiritual, Deus ia te usar, É incrível que nós conseguimos perceber como é que realmente nós fomos chamados por um propósito. Eu uma vez preguei aqui no canal acerca do propósito. E Deus usa a tua vida, uma criança, gente, com 6, 7 aninhos de idade, que vai para a igreja. Sempre tem um vizinho do lado aí no Brasil, né? Aqui já não é tanto assim, mas sempre tem a vizinha Ana. Eu fiz um podcast com o irmão Miro, e ele também tinha lá uma vizinha que o convidava para ir para a igreja. Então sempre tem alguém que convida. Mas a verdade é que Deus já tinha realmente um propósito estabelecido, e o que eu percebo também foi uma grande luta espiritual também.
porque à medida que foi fluindo, não é? Tudo foi fluindo debaixo de muita oração. Foi o seu caso, que você, já vamos falar sobre isso, que é a questão de desanimar, ficar mais desanimado, às vezes colocar em dúvida se Deus ouvia ou não ouvia a sua oração. Quando os seus pais começaram a frequentar a igreja fecha. Olha o diabo, o diabo a tentar arranjar uma estratégia para que não fluísse. E volta a acontecer a mesma coisa. Eu vi ali dois cenários muito, muito idênticos e assim parece-me que havia ali uma resistência no meu ponto de vista. Assim, você sentia isso à medida que o tempo ia passando, durante a tua luta, a tua oração, essa dúvida? Conta para nós. Sim, claro. Eu sentia muito sabe, as trevas trabalhando na minha casa. Meu pai ficava mais agressivo. Agressivo. As coisas iam piorando em vez de melhorar. Uma certa feita teve uma vizinha que ela mexia com as trevas e ela chegou a fazer um trabalho na porta da minha casa. Esse trabalho de essa obra do mal atingiu a vida do pastor Rodrigo. Ele quase teve que amputar o pé, porque o pé dele criou uma lepra, sabe? Aí que Deus trabalhou na conversão da minha mãe, porque ela escreveu uma cartinha e pediu que eu levasse à igreja. Ela escreveu uma cartinha para Deus, fez um voto com Deus, escreveu uma cartinha, eu levei para a igreja. Depois de 3 dias, aquilo que os médicos não conseguiam, sabe, identificar qual era o problema do meu irmão, desapareceu com 3 dias. Glória a Deus. Então, ela viu o agir de Deus e aquilo foi mexendo com ela. De um lado, o diabo trabalhando, mas do outro lado, Deus também agindo, trabalhando. E aí, como a irmã Marta disse, sempre que... Porque assim, a gente não vê, mas quando tem algo muito grande da parte de Deus vindo, e quando eu digo algo muito grande, eu não digo de bênçãos pequenas, de favores pequenos, eu digo de bênçãos que são capazes de mudar a vida de uma pessoa radicalmente. Quando o inimigo vê no mundo espiritual o céu se movimentando para entregar, para mudar a vida, sei lá, da irmã Marta, minha vida, então ele vem com essas adversidades para que a gente murmure, para que a gente reclame, para que nós mesmos impeçamos essa grande vitória, essa grande bênção de chegar na nossa vida. E foi isso que aconteceu. Você vê que 2 vezes a mesma situação, o inferno ali... Eu percebi-me disso. Querendo desanimar a fé, querendo fazer retroceder, querendo fazer voltar atrás, mas graças a Deus nós permanecemos. Hoje somos pescadores de homens. O nosso ministério é um ministério muito ativo aqui na cidade de Guariba. Fazemos missões também nos ribeirinhos da Amazônia, lá meu Deus, que bênção! Moçambique, na África. Temos bastante trabalho missionário que a gente está envolvido, estamos à frente, somos cabeceira nesses trabalhos. Então, quer dizer, o inimigo sabia que alguma coisa grande, ele não sabe o que é, mas ele sabe que algo grande Deus está preparando e arquitetando. Aí ele vem. Então, talvez alguém que está assistindo esse podcast agora possa estar passando por isso, né? Uma adversidade tão grande que você está dizendo, mas o que é isso que está acontecendo? Por que isso sobreveio? Um dos sintomas, irmã Marta, que eu identifico de que tem algo grande de Deus vindo para a vida de uma pessoa é quando a casa dela é uma paz, mas de repente tudo começa a desmoronar. O marido fica indiferente. Eu já vivi tantas experiências, nós somos 5, somos uma família cristã, mas com tantas lutas, infelizmente, mas Deus nunca desiste de nós. E você falou uma coisa muito importante. Nós somos a única porta que o diabo consegue, nós próprios abrimos a porta para o diabo entrar. Isso é muito importante, as pessoas que nos estão a assistir entendam isto. Porque o diabo age na nossa vida através de brechas. A nossa boca, ela é uma brecha. A nossa ansiedade é uma brecha. Então, quando nós abrimos a nossa boca para murmurar, principalmente, você tocou num ponto aí muito importante, eu particularmente, eu vivi isso na minha pele. E enquanto eu não mudei essa minha postura, eu não consegui alcançar as minhas vitórias, as minhas conquistas a nível do reino de Deus.
sabe? E não é fácil, porque nós temos 3 filhos, quase todos da mesma idade, e o que é que o diabo faz? Atinge as crianças. Como é óbvio, né? Sempre vai atingir as criancinhas. Elas são o quê? Elas são imaturas, e o que é que acontece muitas das vezes? Elas não têm domínio próprio, não têm noção, fazem uma birra, não conseguem controlar. Então isso traz uma certa instabilidade, não é? Então você tocou aí num ponto muito importante. E sim, quando a bênção é grande, quando a obra é grande, eu também entendo assim, que o diabo fica com medo, porque ele sabe que nós somos filhos de Deus e temos um propósito aqui na Terra, não é? Muito forte esse relato que o irmão me falou. Qual foi a parte mais difícil, mais marcante assim na sua infância, durante esta trajetória toda, em relação aos teus pais? O que é que te fez... eu percebo também, quando narrou aquela questão do início, na infância, eu sentia a necessidade de ir à igreja, havia qualquer coisa que eu gostava dos crentes, não estaria relacionado com o ambiente dentro da tua casa que não te estava a agradar? Eras uma criança feliz? Eras uma criança triste? Conta para nós. Não, eu era uma criança feliz, eu brincava. Eu era privado de algumas coisas. Meu pai não gostava que brincadeira como pipa, jogar bola na rua com as crianças. Ele não gostava muito. Mas eu era uma criança feliz, eu tinha motivos para ser uma criança triste, sim, mas eu acho que desde a infância o Senhor sempre teve presente na minha vida, mesmo que eu não sabia, mas ele sempre esteve presente. Com porque certeza. eu não carrego traumas, eu não carrego... pode ter cicatrizes, talvez sim, mas eu nem sinto elas mais, então eu percebo que houve uma cura, que houve um cuidado de Deus sobre a minha vida, e essa questão de gostar dos crentes e querer ser um cristão, querer ser um crente, se vestir como um crente, se portar como um crente, falar como um crente, pregar como um pastor pregava no rádio, né? Que antigamente era rádio FM. Era rádio. Eu acho que era um chamado mesmo. Não era por conta do ambiente, mas era algo que me chamava para isso mesmo, sabe? É até algo assim que a gente não consegue, de certa forma, explicar, entende? Perfeitamente. Mas era algo mais forte do que eu, que me chamava para aquilo, entendeu? Que me lançava para aquilo, para o ministério, para a oração. Então, eu acredito que era um chamado mesmo. Com certeza, com certeza. Até porque de algumas pessoas eu encaro sempre isto assim. Quando eu estou a fazer estes podcasts, todas as pessoas passam por aqui, elas vão também edificam muito a minha vida. E eu aprendo muito com vocês, assim, porque às vezes todos nós passamos por dificuldades e por momentos de turbulência, e eu nunca escondi isso quando eu tenho as minhas dificuldades, ou quando eu peço oração. Mas a verdade é que Deus, quando tem um chamado na nossa vida, Ele não desiste de nós. E quando nós somos chamados para alguma situação, alguma área, nós também sentimos o desejo de querer fazer. Eu com a palavra, eu gosto de falar sobre o amor de Jesus, eu gosto de falar sobre a palavra, então isso já existe, já está cá dentro, mas durante muito tempo eu ainda não tinha descoberto isso, e não foi por conta de pessoas que me impulsionaram a fazer, eu mesmo comecei a sentir esse desejo, e foi aí que eu abri o meu canal no YouTube. No que diz respeito à tua família, no desenvolvimento do teu ministério, como é que foi? Foi um desafio? Primeiro começou pelo teu pai? Como é que foi? Conta para nós, em termos de desenvolvimento, se lidar, atenção, que é uma coisa muito importante aqui, eu já vivi isto na minha pele, e vivo, nós temos um ministério familiar. Uma coisa é nós temos uma igreja e cada um tem, portanto não existe aquela questão de família mesmo, sabe? Família de irmãos, é um bocadinho diferente. É um desafio também em algumas coisas. Não foi assim consigo? Como é que foi? Como é que isso se desenvolve? Eu me desenvolvi muito rápido porque eu tinha muito interesse em aprender, em ouvir, em ler, em buscar conhecimento. E naquele tempo era, eu não diria... Eu vou usar essa palavra, até mais fácil você buscar a Deus, porque eu não tinha celular, não tinha tecnologia, não tinha nada
Ui, sim. prendisse, que tirasse a nossa atenção. Hoje a molecadinha não tem uma Bíblia na mão mais, né? Tem um celular. Hoje eles não ouvem mais aquelas fitas cassete com os pregadores pregando. Não, hoje eles vê o YouTube, fica vendo Roblox, Meu Deus, essas coisas que... Então, eu sempre fui muito curioso para as coisas de Deus, e aos 11 anos de idade, eu fui selado com o batismo no Espírito Santo. O Senhor me batizou no Espírito Santo. Como é que foi essa experiência? Foi num congresso de criança. Tinha um Meu pastor, Deus! um pastor chamado Gerson. Pastor Giovanni, você começou tudo muito cedo. Foi. Desde os 6, aí aos 13 já ganhou família e foi batizado cedo. Oh, meu Deus! Deus tinha pressa na tua vida. Aos 11 anos eu estava num congresso de criança, o pastor Gerson Santos, ele pregava e ele começou a ministrar o batismo, né? Hoje é muito difícil você ver batismo no Espírito Santo, mas houve um mover de Deus. Por um momento eu me desliguei dessa terra, eu me perdi, eu não sabia nem onde eu estava, né? Eu não enxerguei nada na minha frente, eu senti uma pressão, algo muito gostoso. Tal e qual. Eu tô quase a chorar mesmo. É tão emocionante quando a gente se lembra. Sim. É tão bom. Eu fui embora naquele dia carregado no colo do meu pai, né? E eu dormi falando em mistério com Deus, acordei falando em mistério com Deus e não vi a hora de chegar no culto, né? É o primeiro amor, aquela coisa gostosa, aquela paixão, né? Aquele fogo que queima. É muito bom. E aos 11 anos ainda, eu ministrei no meu primeiro congresso de criança também. Uau. Eu preguei a palavra de Deus. E dali, então, o meu nome acabou sendo soprado, porque assim, era difícil ver um pregador mirim. Então eu comecei a ser convidado para eventos, para cultos infantis, e comecei a pregar. Então eu iniciei o ministério da itinerância muito cedo. E o ministério pastoral muito cedo também, porque o meu pai, Deus escolheu ele pela misericórdia. Porque o meu pai ele não tinha uma boa comunicação, não tinha... Até hoje, os dias de hoje, ele é bem simples, sabe? Aquela pessoa da roça que não fala não usa as palavras perfeitas para falar. Então Deus preparou eu e o meu irmão, meus dois irmãos, para cuidar do ministério. Tanto que o meu pai é o pastor da igreja até hoje, mas quem exerce as funções ministeriais, cada um cuidando de uma parte, é eu e os meus irmãos. Eventos, convidar um pregador para de fora, organizar um congresso, organizar uma festividade. Se alguém precisa ser chamado uma atenção ou precisa de um conselho, um aconselhamento, uma conversa, é nós que vai, né? Juntamente com meu pai vai também, mas ele fala menos porque ele não tem esse dom dom de palavras, desenvolver as palavras certas, não é? Se de repente ele for chamar a atenção, ele pode acabar machucando alguém, entendeu? Até... Tem a ver com a personalidade também. Pronto. Então, houve esse desenvolvimento, essa evolução rápida por conta da necessidade do ministério, entendeu? Tanto o Ministério da Palavra, que eu comecei a exercer aos 11 anos de idade, e também o Ministério Pastoral, porque era nós que estávamos ali na linha de frente da igreja, do ministério. E era um ministério muito pequeno, era uma igrejinha de 7 metros, 7 por 5 metros, era uma igreja razoavelmente pequena. E hoje, graças a Deus, temos o nosso templo próprio. Deus fez grandes coisas. E assim, a gente olha para trás, por tudo que a gente passou, por tudo que a gente atravessou, tantas lutas, tantas dificuldades. Eu acho que é isso que nos faz crescer, né? Que nos faz amadurecer. Com certeza, com certeza. Quando nós pedimos crescimento para Deus, eu costumo dizer que Ele nos dá um teste para sermos aprovados. Geralmente o teste é um desafio. E às vezes é justamente nos momentos mais difíceis, mais amargos da nossa vida, que Deus prova isso e que Deus nos faz desenvolver. Mas eu vejo que vocês eram muito novos. E como é que, mesmo na igreja, vocês
Como é que vocês conseguiram? Vocês tiveram alguém que vos ajudou ou vocês aprenderam com o Espírito Santo e vocês foram aprendendo, foram lendo, mas as batalhas espirituais, como é que vocês conseguiram vencer todas elas? É óbvio que nós temos um Deus que cuida de nós, mas vocês eram muito jovens para estar à frente de uma igreja, não é fácil. Sim. Eu vejo, só pelo facto de eu estar aqui a falar consigo, eu vejo o Levante, que às vezes eu sinto o ambiente às vezes mais pesado, só pelo facto de eu estar em frente a uma câmara e gravar um vídeo ou pregar a palavra. Imagina ter as portas da igreja abertas e pregar para uma meia dúzia de pessoas, mas estar ali a desenvolver uma obra. Conta para nós como é que vocês saíram disso, como é que vocês conseguiram vencer isso. Uhum. Quando eu comecei o ministério da palavra, pregando, né, nas igrejas, eu fui aprendendo muita coisa por onde eu passava. E eu fiz muitas amizades, pastores. Então, eu fui discipulado por muitos pastores. Aos 14 anos, aos 13 anos, eu fui separado para obreiro da igreja, Meu operador Deus, da igreja. é muito E aí pequeno, é uma criança, meu Deus. e aí eu entrei numa escola teológica na ETAD, então comecei a estudar, fazer teologia, a gente foi se desenvolvendo. E naquele tempo era muito mais... tinha muito mais homens de Deus do que hoje. Eu falo isso sem medo de retaliações, porque naquele tempo tinha muito mais homens de Deus Pessoas do mais que hoje. genuínas. Pessoas mais genuínas, pessoas mais sinceras, pessoas que não visavam uma boa aparência. Naquele tempo a gente não se importava muito com aparência, não se importava com dinheiro. Era mais a obra de Deus em si mesmo. E tinha muitos pastores usados por Deus na área da libertação, na área da batalha espiritual. Então eu aprendi muito. Um deles é o pastor Claudinei Oliveira. Ele tem um canal aqui no YouTube também. Eu conheci ele em 2010, 2011. Eu tinha 18 anos de idade quando eu conheci ele. E tudo assim, basicamente tudo que eu aprendi sobre libertação, expulsar demônios, batalha espiritual, foi com o pastor Claudinei. Aprendi muita coisa com ele. Então, de lá para cá, no meu ministério de itinerante, eu passei a comprar briga com demônios, a expulsar demônios. Como é que foi essa experiência? Conta para nós um pouquinho. Essa questão aí de libertação. Não é bom a experiência. Não é bom. Assim, na hora ali é prazeroso. Você está fazendo bem para alguém, você está ajudando uma pessoa que estava presa nas garras do diabo, você manda aquele demônio embora, aquele demônio que queria talvez prejudicar a saúde, o casamento, ele vai embora. Só que depois é ruim. Eu sempre quando eu oro por libertação, ou que eu faço uma campanha, uma oração mais forte por libertação, eu sempre tenho disenteria, eu sempre tenho um problema de vez em quando, não é? Que a gente recebe algumas visitas. Sempre tem um problema de pressão, a pressão desnormaliza, e também acontece de vez em quando alguns ataques na saúde dos meus filhos. Exatamente. Antes de eu ter os meus filhos, era na minha cachorrinha. Parece até besteira. Sério? Mas ela, por várias vezes, quase que morreu. Aí, depois que meus filhos nasceram, ela nunca mais ficou doente, e eles que passaram a receber essas retaliações. Nossa, era cada coisa que aparecia, manchas pelo corpo, estados febris, e sempre depois de um culto, sempre depois de uma live de libertação. Uma live, gente. Olha isso aqui, peraí, pastor, olha isso aqui. As pessoas que pensam que é mole estar aqui diante de uma câmara, orar por vidas. Sim, está aí o pastor Giovanni que pode dar o testemunho dele aí. Não é mole, pois não, pastor? É pesado demais. É muito pesado. Eu também sinto isso. Uma vez eu fui participar de um culto, era um bar. Eles fechavam a porta do bar, colocavam uma sapateira, ela ficava como púlpito, e a gente ia lá pregar. E uma vez aquele bar estava tão possesso de demônios, carregado de demônios, muitas pessoas caíram ali, a gente orou por todo mundo. Quando eu fui embora, eu senti muita dor assim nos ombros. Nas costas, aqui?
Uhum. Sim, muito forte, Mas que eu tinha que passar precisei, um caminhão por cima, né? precisei passar aquele gelol, aquele doutorzinho, sabe, para ver se aliviava aquela dor, tomar remédio analgésico, mas não passava. Aí a gente foi para oração, ungimos, e no outro dia que eu amanheci melhor. Então, quando a gente está aqui numa live orando pelas pessoas, nós estamos abençoando a vida dessas pessoas, ajudando elas, mas a gente acaba pegando um pouquinho daquilo que estava atrapalhando a vida daquela pessoa, a gente sente os Um estilhaços movimento, né? A gente no sente uma mundo atmosfera, espiritual. não é? Sim, sim. Exatamente. Eu também já vivi essas experiências e não tão fortes assim, porque eu não sou pastora, não é? Não tenho essa responsabilidade, É, mas a verdade é que eu também eu vejo isso assim, não só por mim, eu tenho familiares pastores e vejo como é que é a vida deles e no início do ministério deles, meu Deus, aquilo foi muito difícil, eles passaram por muitas provas, perderam casa, perderam tudo. Deus tirou ali tudo na vida deles, ou seja, Deus quebrou e fez novo, basicamente. uhum, Isso é um processo que custa, que dói, mas é o preço que se paga, não é? Às vezes não adianta, Deus faz isso para nos proteger. Eu acredito que Deus não nos vai dar uma coisa que a gente sabe que não tem condições de suportar, que a gente uhum. vai se arrebentar, não vale a pena. É Mas vale verdade. passar por umas dorzinhas de cabeça, vamos falar assim, não é? Assim, Uhum, usar assim essa metáfora, assim, uma dor de cabeça no mundo espiritual, não é? Tipo uma dorzinha de cabeça, do que pegar, mesmo que você pega no teu filho e joga ele no chão. Ou seja, uhum. imagina uma pessoa que não tem estrutura para aguentar, para estar de frente É, à igreja, é muito difícil. Então uhum, eu ainda hoje acompanho o ministério dos meus cunhados e eles no início, eles passaram por momentos muito, muito difíceis. Não só em termos de tratamento, que Deus tratou ali com eles, assim, mesmo para os preparar, já mesmo pastores, mas também a retaliação que era quando se faz os cultos de libertação e sair lá uhum. com dor de cabeça. Então é sempre bom a importância do jejum, não é, pastor? Fazemos jejum, cobrimos a nossa vida. Sim, é muito importante. O jejum e a oração são dois pilares fundamentais na vida do crente. É interessante o que a senhora falou. O apóstolo Paulo, Uhum, ele um dia pediu para Deus, Senhor, tira esse espinho da minha carne. Eu não aguento mais. Todas as vezes que eu me levanto, né, vem os enviados do diabo baterem na minha cabeça com um pedaço de cana. E esse espinho na carne, essa menção de Paulo fala das perseguições que ele sofria, e o espinho na carne, alguns dizem que era um problema estomacal que Paulo tinha, uhum, ou um problema na coluna. Historiadores falam que era algum problema relacionado à sua saúde, e isso uhum. lhe trazia muita dor, muito desconforto. E ele pediu para Deus, falou: Senhor, ó, um homem que passava o lenço nas pessoas e as pessoas eram curadas, É, Deus fazia milagres através dele, mas ele tinha um problema. E ele disse: Senhor Jesus, tira de mim esse espinho da minha carne. Aí Jesus olhou para ele e disse: Paulo, Paulo, a minha graça te basta. é Quer dizer, verdade. É pela graça mesmo também. ele, ele não foi curado daquele mal, daquele problema, foi até o fim da sua vida com aquele problema, mas tinha a graça do Senhor Jesus na vida dele e isso já era mais do que o suficiente. Então, o ministério vem e junto com ele vem os espinhos, vem essas retaliações, mas a graça Uhum, do Senhor nos basta e é por isso que nós não paramos. Isso é suficiente para que a gente continue, para que a gente não pare, para que a gente não uhum. retroceda. Quem conheceu a graça nunca mais se afasta dela, tá? Não, não, Essa é a é verdade. verdade. Eu conheço muitas pessoas que aceitaram Jesus, mas elas desviaram-se por vários motivos. Uh, eu não vou generalizar, nem vou citar nomes, evidentemente, mas é óbvio, não é? Uhum. Mas às vezes eu me questiono: será que essas pessoas conheceram mesmo Jesus? Será que ou aquilo foi uma emoção? Porque eu tenho falado muito acerca disso, desse processo. A coisa mais importante na nossa vida, a primeira decisão mais importante da nossa vida é justamente essa: aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas será que as pessoas hoje em dia elas estão a ser tomadas por uma emoção ou elas têm uma, é que assim, a aliança ela gera o quê? Um compromisso, uma convicção.
Eu tenho falado muito aqui no canal sobre isso. Eu não quero que as pessoas se convertam através do meu canal, por exemplo. E eu falo isso com muita dor, sabe? Porque eu tenho muito amor, assim, pelas almas. Chega a doer, sabe? E uma coisa que eu falo para as pessoas é: não aceitem Jesus. Eu não quero que as pessoas aceitem pela emoção, porque elas, pela emoção, elas vão ter uma desilusão tremenda. Mas se elas tiverem uma vida de convicção, se elas fizerem essa aliança com Deus, com a convicção de que vão carregar a sua cruz e que verdadeiramente vão experimentar aquilo que o Senhor promete na sua palavra, no anonimato, queridos. Ir à igreja é apenas acrescentar mais alguma coisa que a palavra do Senhor nos ensina, em Hebreus 10. Ir à igreja, a igreja começa dentro de casa. E eu tenho aprendido ao longo destes anos que a busca individual com Deus, mesmo muitas das vezes quando nós não temos vontade, porque isso também acontece, nós somos carne. A nossa carne não quer orar, muitas das vezes. Mas se nós mostrarmos para o mundo espiritual que estamos compromissados, que não é pela nossa vontade, mas pelo compromisso, ninguém nos para. Com certeza. Não, aí você tira, né? Você tá ali assistindo um filme de 1h30, você vai o filme todinho. Você dobra o joelho para orar, aí vem sono, vem, sabe, o cansaço. Você abre a Bíblia, as vistas começam a doer, você começa a ficar cansado. Mas o que acontece? Aí que tá o segredo. Você deve continuar orando e quebrar essa barreira. Quando você quebra essa barreira, já era. Aquela oração pesarosa de 5 minutos, ela se torna 1 hora que você nem vê. Igual. Também tem a boa parte, a parte positiva, queridos. Não é só... Porque uma vez estava a orar aqui em voz alta. Eu sou assim, eu em casa, eu oro em voz alta, os meus vizinhos já estão habituados. Aí eu oro e falo, e o meu filho estava a ouvir a minha oração. Eu disse assim: Senhor, eu sei que a oração é uma coisa chata para quem não quer orar, para quem não gosta de orar. E meu filho dizia assim: é verdade, mãe. Com 12 anos. Mas a oração, criança. você tem que orar até a oração se tornar algo prazeroso na sua vida. Porque é uma luta da carne contra o espírito, né? Claro. A natureza adâmica que está em nós não quer orar. Ela não quer orar. Mas o apóstolo Paulo diz que quando nós estamos fracos, é aí que estamos fortes. Quando a nossa carne está fraca, quando eu jejuo, eu mortifico a minha carne. Quando eu oro, eu mortifico, eu mato a minha carne. Eu digo para ela: olha, você quer esse cubo mágico, mas você não vai ter, porque eu não vou te dar. Você quer isso, mas eu não vou te dar, porque não é você que está no comando. Só que quando eu deixo de orar, quando eu deixo de meditar na palavra, quando eu me afasto das coisas de Deus, daí a minha carne toma o controle. Mesmo que você quer dizer não para ela, você acaba fazendo. Cedendo, né? E depois que você cede, você fala: meu Deus, o que eu fiz? Aí é tarde demais. Já não dá. Então é importante a oração, o jejum na vida do crente não pode faltar. E ela tem que se tornar algo prazeroso para ti. É como exercício físico, né? Hoje, quem corre 10, 15 quilômetros, ele começou correndo 500 metros, 300 metros, 200 metros. É uma disciplina. É disciplina. Estava a faltar a palavra certa. Disciplina. Você começa com 100. Como. Você vai ser um crente todo arrebentado se você não tiver uma vida de disciplina. Se você não aplicar o jejum na tua vida, como uma disciplina, como um estilo de vida. O pastor falou aqui uma coisa extremamente importante, que eu achei muito aliciante, que é: atividade física é um estilo de vida. Então, a nossa vida com Deus, a nossa comunhão, é o nosso estilo de vida. E isso é muito forte mesmo. Pastor, e com as tuas crianças, qual é o maior desafio? Qual é a estratégia? Porque eu sei que existem muitos pais que nos assistem também, e inclusive pessoas da minha família também vão assistir a este podcast. Que conselho é que você daria aos pais? Eu tenho notado muito, as nossas crianças, elas estão a ser muito atacadas através do smartphone, iPhone, através desses joguinhos, como falou do Roblox, que é um jogo que eu ainda nem sei bem o que é aquilo, mas aquilo não gosto. Eu olho para os desenhos animados, aquilo
aquilo dá-me repúdio, eu não consigo sentir paz. Você está a entender? Não sei se já aconteceu isso. Você vê aqueles bonecos, mas você não vê nada de Deus ali naquilo, vê que aquilo ali Uhum, não vem, é uma coisa maligna. uhum. Pastora, que palavra que o pastor poderia deixar aqui para esses pais? Um alerta, porque eu vejo que isso é uma emergência. As crianças estão a ser atacadas. Eu vejo muitas famílias a serem destruídas por causa desses desenhos animados, desses joguinhos, TikTok. Fala para nós aí o que é que você acha. Mensagem que você gostaria de deixar aí para os pais. Irmã Inclusive Marta, para mim, que sou mãe também. o maior desafio da minha vida hoje é criar os meus filhos. Eu vejo ele como um dos maiores desafios que eu tenho que enfrentar. Porque hoje, os desenhos, filmes, né, a própria escola, ela está recebendo ali em seus currículos escolares doutrinações. E quando eu falo de Completamente. doutrinações, eu falo de doutrinações a respeito da sexualidade da criança, do que ela pode ser e do que ela tem que ser. Há uma imposição sendo colocada na vida dos nossos filhos fora do nosso lar. Por Uhum. exemplo, e dentro do nosso lar também. Eu costumo dizer que muitos pais estão colocando seus filhos na mão do diabo. Mas quando é, pastor, que eu coloquei o meu filho na mão do diabo? Quando você deixou ele sozinho no celular, sem dar a devida atenção ao conteúdo que ele está consumindo. Ah, Exatamente. mas ele está consumindo um conteúdo infantil cristão. Tá, Mas mas e o comercial que passa no meio desse conteúdo infantil cristão? Ah, mas ele está jogando um joguinho inofensivo. E o comercial? Porque todos os jogos hoje é tudo com propaganda. Então, no meio dessas propagandas isso, estão. olha, você tocou um ponto muito forte. Prestem atenção a isto. Porque É, às vezes não é aquilo que a criança está a assistir. A criança, ela sem querer, ela é abordada. Aqui aparecem esses anúncios e a criança é curiosa, né? Não tem maturidade, mas lá clica. É quase que, o meu uhum. marido até fala isso, é quase que impossível controlar isso sozinhos. É muito difícil. Hoje existe algo chamado programação preditiva, que visa reprogramar o cognitivo, principalmente das crianças. Nós que somos adultos somos reprogramados e é algo que não é consciente, é algo inconsciente, tá? Uhum, sim. O seu cérebro recebe aquela informação e guarda ela, mas você não percebe isso. Por exemplo, você chega do trabalho em casa e aí você está assistindo o jornal na televisão. O Uhum. jornal da noite, as notícias, e de repente vem um comercial. Você deixa de dar atenção para a televisão e você está vendo outra coisa, mas o teu olho ali, ele está captando a mensagem do ambiente. E Uhum. naquele comercial agora, está passando um comercial de um refrigerante de abacaxi. No outro dia, você dormiu, e no outro dia, na hora do almoço, a sua esposa fala: amor, vai lá na venda comprar um refrigerante para nós tomar aqui no almoço. Aí você vai comprar o refrigerante. Chega lá, fala: eu vou levar uma coca. Não, vou levar aqui um refrigerante de uva. Aí você vê o de abacaxi e fala: não, vou levar esse de abacaxi. Você não prestou atenção no comercial, É, fica mas, mas, programado, o, né, na nossa mas o mente. teu cérebro foi É, reprogramado e você pensa que é você que escolheu aquilo. não, não Mas é. não foi você que escolheu aquilo. Você foi reprogramado um dia antes no sofá da sua sala para escolher aquele produto. E isso está provado cientificamente que é mesmo assim que o nosso cérebro trabalha. Quem já Não, estudou um isso a pouquinho gente nisso. aprende na faculdade de psicologia. Exatamente. Exatamente. Então, na faculdade de psicologia, em um certo momento, a professora ela reprograma os alunos, eles nem percebem. No outro dia, todos ou quase todos chegam na aula com um refrigerante de Coca-Cola. Vai falar: você Hum. também trouxe? Trouxe. Ah, mas você também trouxe? Aí a professora vai explicar que na aula anterior ela reprogramou os alunos para comprarem aquela Coca-Cola Olha o poder da inconscientemente. influência da psicologia. Então é É por isso isso que que eu eles aconselho fazem. também psicólogos cristãos, queridos. Cuidado com isso também. Aí nós temos aí o que eles usam muito? Eles usam
o ativismo cultural, eles usam os ícones, né? Exatamente. Da música. Quer dizer, se o Neymar tira foto tapando o olho, eu vou tirar também, que é legal. Se a Beyoncé É, faz o símbolo do 666 com as mãos, já vou fazer também, que é legal. Então começa essa é muito programação complicado. preditiva. Hoje a Netflix, essas empresas de stream, elas Uhum, estão recheadas dessa programação preditiva. Recentemente eu fiz um vídeo no canal falando de um animalzinho que é fêmea, mas que não se uhum. identifica mais por ela, agora se identifica por ele, é o pronome neutro, é o Meu assassinato da língua Deus. portuguesa. Uhum, Então, tudo isso eu volto no meu comentário do começo. Não uhum. deixe o teu filho na mão do diabo, tá? Preste muita atenção em todos os sinais. O meu filho tem 5 anos de idade, o Lorenzo. Idade da E, Bia. e ontem, nós sentamos com ele no sofá, depois que a Ana Laura dormiu, e fomos ter uma conversa com ele sobre sexualidade, sobre abuso, Uhum. porque ele já entende, Já entendo. e, E as sabe? crianças hoje em dia, elas estão muito, muito à frente, assim, elas são muito inteligentes também. A gente pode, com uma linguagem apropriada, nós conseguimos passar a informação, sem dúvida. E o que que a gente está lutando aqui, né? Por mais que somos uma minoria, mas contra a imposição. Na escola, meu filho vai para aprender português, matemática, inglês, física. Não vai para aprender sexualidade. Sexualidade eu ensino para ele na minha casa. Exatamente. Esse assunto eu converso com meu filho. Mas não, isso é um currículo que está sendo no Brasil, já está sendo discutido e está sendo posto em prática. E logo, Hum, logo, os nossos filhos vão aprender pronome neutro, Meu vão pai. aprender. Não é o respeito, não é. Eles não querem ensinar o respeito, porque o respeito a gente Não tem nada ensina. a ver. Eles Nós querem. ensinamos o respeito. Eu tenho amigos assim, eu respeito todos eles, Assim, porém, a verdade tem que ser dita. É com certeza. pecado. É pecado. É Claro que pecado. sim. Pecado é pecado, sempre será pecado, isso nunca mudou. Não adianta querer rabiscar a Bíblia, mudar a Bíblia, não vai mudar nada. Então, Nós também falamos muito com eles assim sobre esse tipo de coisas e eles já sabem. Sempre, e às vezes perguntam, mamãe, é menina, não é? Menina, menina, é menina, menino. É só aham. assim. Ah, ok. Então Mas é eles isso. O meu observam na conselho é esse, escola. né? Eles observam na escola, por exemplo, vem a Beatriz um dia saiu com uma muito interessante. Disse assim, mamãe, é assim, eles no dia do Halloween e no dia do Carnaval, eu não os mando para a escola. Porquê? Porque eles não vão falar fazer nada. Eu tenho a liberdade de poder fazer que eles aqui não, eles respeitam muito essa questão de religião. Pronto, eles respeitam. Na Inglaterra já não é tanto assim, eu vivi lá 9 anos e eles lá, se a criança não vai à escola, tem que ter uma grande justificação mesmo. Embora eles também não participassem em nada de Halloween, porque e aquilo lá é como o Natal, tipo aquilo, você vê abóboras em todo lado, aquilo é uma loucura, uma loucura. Na Inglaterra. Aqui, eu e o pai, a gente decidiu não, eles não vão para a escola nesses dias, não edifica nada, a criança vai sentir curiosidade, vai ver, nem todos são obrigados a irem mascarados, há uns que não vão, mas eu prefiro que eles não estão lá a fazer nada, não vão. Aí a Beatriz sai-se com uma com 5 anos, veja bem, no meu canal é Cristão Bem Resolvido. Ela disse, oh mamãe, olha, os meus coleguinhas, eles foram ao carnaval, foram ao carnaval, mas também são cristãos. Olha isso, com 5 anos. Mas também são cristãos. Mas, só filha, mas é assim, há pessoas que não são cristãs, mas não praticam os princípios da palavra de Deus. Nós temos o livro da vida, o livro, aquele livro que a mamãe sempre fala, e a gente sempre procura viver uma vida debaixo daquilo que o livro nos. Uma vida de obediência, assim, umas palavras mais simples para ela entender, mas ela entendeu tudo. Tanto é que ela disse assim: então eles não são cristãos bem resolvidos, mamãe. É, muito bom, é isso mesmo. Quantos anos ela tem? 5, eu assim, o quê? Hum. Então, mamãe, eles não são cristãos bem resolvidos. Deu uma gargalhada, eu não consegui. Gente, essa miúda é demais, a minha filha, a Beatriz. Não são bem resolvidos, mamãe. Então, eles não são. Ou seja, eu tentei mostrar para ela que. E agora o mais velho está-me a fazer muitas perguntas acerca da religião. Eles querem saber porque é que uns têm uma religião, outros têm outra. Então começa a haver aquela confusão toda. A entrar naquela fase, por exemplo, o Rafael na pré-adolescência.
começa a querer saber. Lá está, nós temos que andar sempre em cima dos nossos filhos, mas a verdade é que nós não conseguimos controlar tudo. E nós estamos a entrar numa fase em que o mundo nos oferece coisas muito más, e a geração dos nossos filhos é uma geração que precisa muito de oração, não há dúvida nenhuma. E ficar atento aos sinais, todos os sinais, né? É isso aí. Mas o mundo jaz no maligno. Eu acredito que nós estamos diante de um grande reset, uma nova ordem sendo estabelecida, uma nova era chegando. Você vê que aquela geração mais antiga está acabando, né? Completamente. Aliás, o seu canal é na área da escatologia, não é? Fala muito acerca disso. Você Qual vê é o propósito aqui no YouTube, pastor? O meu propósito? No YouTube? De estar aqui no YouTube, de falar acerca destes assuntos, não é? Porque nem todo mundo... Se nós pregarmos só a palavra, ninguém nos vai querer ouvir. Essa é uma realidade. Eu te conheci aqui no YouTube, não é? Qual é o propósito? Qual é a tua missão aqui no YouTube? O meu propósito aqui no YouTube em ensinar a escatologia é tornar as pessoas mais abençoadas. Amém. Tem muita gente que tem medo do livro do Apocalipse. Outras pessoas não conseguem entender o que está escrito ali, ou não querem entender, né? Talvez por conta de uma preguicinha mesmo ali em cavar o poço e buscar o conhecimento. Então eu trago tudo muito mastigadinho. Por quê? O livro do Apocalipse é o único livro que tem uma promessa para quem lê ele. Amém. Só de você ler o livro do Apocalipse, você é bem-aventurado. Amém. Só de você ler ele. Está escrito no versículo 3 do capítulo 1. Bem-aventurado aquele que lê e ouvem as palavras desta profecia. Então, a minha missão, o meu propósito aqui é mostrar para as pessoas que tudo o que está escrito ali está se cumprindo em 3D. E não 3D mesmo. Não é para trazer pânico, não é para trazer medo, não é para deixar ninguém apavorado, mas é para nos tornar mais crentes. Porque quando eu percebo que a Bíblia está se cumprindo, o meu desejo é de se aproximar mais de Cristo, é criar aquele temor, acender aquela chama de que, de fato, nós estamos vivendo a última hora, né? Que Jesus disse, filhinhos, já é a última hora. Né? Se nós olharmos em Mateus 24, nós vamos ver tudo o que está acontecendo agora, escrito lá em Mateus 24, as dores de parto aumentando, né? Tanta coisa acontecendo que meus avós diziam, olha, Jesus está voltando, beleza, mas nunca houve-se um tempo como esse que nós estamos vivendo agora. Sem dúvida. Esse tempo é marcado como o tempo de cumprimento de profecias, tá? Sem dúvida. Nós estamos vendo o rio Eufrates já secando, secando, estamos vendo vida no Mar Morto. Tem muita coisa acontecendo em Israel. Muito interessante isso que você falou. Eu acompanho muito o canal de Israel com a Aline, eu gosto muito dela, e eu também aprendo muito com isso, porque aqui no canal a gente tem tanta gente que fala falsas profecias, mas também tem profecias boas que se estão a cumprir. Vida no Mar Morto, é verdade. Essa é uma delas. Essa é uma delas, sem dúvida. Tem muita coisa acontecendo e nós precisamos colocar a barba de molho, colocar azeite na lamparina e colocar a nossa vida no altar. Portanto, ame mais, perdoe mais, se relacione mais com Deus, se aproxime mais de Deus. Você que está nos assistindo agora, tem uma vida com Deus. É difícil porque o diabo quer a tua alma. É complicado? É difícil. É muito difícil porque o diabo não quer te perder para o Senhor. Mas, na verdade, ele já te perdeu porque você foi comprado com o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Então, aproveita essa oportunidade que o Senhor Jesus te dá hoje, né? De ser chamado de filho, de se tornar filho, né? Mesmo que filho adotivo, mas filho adotivo também tem direito à herança. Então, fica firme, porque
o que nos espera depois dessa vida é muito mais prazeroso do que 5 minutos de prazer num leito de uma prostituta, do que 5 minutos de prazer usando uma droga ilícita, do que 5 minutos de prazer praticando atos que vão te levar às profundezas do inferno. Abandona tudo isso, lute contra tudo isso. É difícil? Mais uma vez eu repito, porque o diabo quer a tua alma, mas o Senhor Jesus, ele tem vida e vida com abundância para te dar. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus, que palavra boa, que bênção. Pastor, deixa para terminar, eu queria só dizer, se você quer dividir conosco como é que você faz para buscar a Deus, quais são as suas estratégias, aí para ajudar o pessoal, de repente nós estamos aqui a assistir a pessoas recém-convertidas que estão aqui a assistir o nosso canal. Quero deixar aqui algumas dicas. Olha, para você que é casado, eu sempre aconselho você tirar um momento do seu dia com a sua esposa e orar com ela. Amém. É importantíssimo o casal orar junto, manter um relacionamento com Deus juntos. Isso com certeza vai brindar o teu casamento, vai fechar as portas, as brechas que o diabo tem tentado abrir contra o teu casamento. E também você ter intimidade particular com Deus. Você ter o seu momento com Deus. Entra no quarto, fecha a porta, né? Fale com Ele. Nós estamos vivendo dias muito corridos. Você acorda, quando você pisca, já anoiteceu. O dia passa assim, você acorda falando, olha, hoje eu vou fazer isso, isso e isso. Você só faz isso, e isso você não faz porque não deu tempo. Então, o dia está muito corrido. Porém, nós precisamos ter as nossas prioridades. Se Deus é nossa prioridade, eu vou tirar nem que seja 5 minutos do meu tempo para me falar com Ele. Ah, estou no trabalho, mas você tem 1h30 de almoço, 1 hora de almoço. Dá para tirar 5 minutos, que seja do seu tempo, para falar com Deus. E eu te garanto que esses 5 minutos vão virar 10. Esses 10 vão virar 20. Esses 20 vão virar meia hora. E assim sucessivamente, porque é mais ou menos quando a gente se relaciona com alguém que você gosta, que você... É a mesma coisa. Eu falava isso com a minha filha de 5 anos hoje, ainda ontem, quando eu fui adormecer ela, eu falava isso, olha, só avisa a voz da tua professorinha todos os dias, tu vais reconhecer ela. Se tu falares de vez em quando com Jesus, tu não vais conseguir discernir a voz de Jesus, conhecer a voz de Deus. E ela ficou a pensar. É verdade. Um pai, o filho perguntou para o seu pai, pai, qual que é o tamanho de Deus? E aí o pai olhou para ele e falou assim, filho, tá vendo lá no céu aquele avião? Ele falou, tô vendo. Que tamanho que ele é? Ele é pequeno, pai. Pequeno, né? Beleza, ele pegou o menino, montou no carro e levou ele no aeroporto. Quando ele chegou no aeroporto, o avião estava pousando. E ele falou, e agora, filho? Qual é o tamanho desse avião? Ele falou, nossa, pai, esse é enorme, gigante. Pois é, esse é o tamanho de Deus. O tamanho de Deus vai depender da distância que você está dele. Glória a Deus, olha que lindo, gente. Quanto mais perto você estiver de Deus, maior ele vai se tornar na sua vida. Quanto mais longe, menor ele vai se tornar na sua vida. Então deixa Deus se agigantar na sua vida, nos seus projetos, nos seus planos. Para isso, você precisa de relacionamento. Relacionamento gera intimidade. Eu não consigo, pelo menos uma vez no mês, tem que ter jejum. Porque o jejum mortifica a tua carne. Quando você jejua, você tem mais facilidade de dizer não para o pecado, dizer não para aquilo que te afasta de Deus. Quando você não tem essa prática, você tende a se entregar mais fácil àquilo que te afasta de Deus. Amém. Glória a Deus. Eu ficava aqui a ouvi-lo por muito mais tempo. Nós já vamos terminar. Olha, mas olha, vamos marcar outra. Vamos marcar sobre essa área aí, sobre a escatologia, porque eu tenho muito para aprender aí com o pessoal da escatologia, hein? Muita coisa. Eu sou daquelas ainda que não conheço bem essa área. Não é uma área que eu domino. Olha, deixa eu ver. Olha que coisa tão linda. Olha que linda. Oh, meu Deus. Essa é a Ana Laura. Ela é parecida com você. Tomando banho ainda. Você tá tomando... A mãe tá tomando banho ainda? Não, a Manu que tá tomando banho ainda.
Ah, Manu, nossa, Eu cara. tinha aqui a Beatriz para te mostrar, mas ela não está cá. Deixa eu arrumar a câmera aqui que ela apertou aqui. Vamos ver se Até vai. volta. Eu vou dar um jeito, não te preocupes. Vamos Ah, orar. ora, não, eu ficava aqui mais tempo, mas nós vamos marcar outra com certeza e vai ser assim uma bênção. E se você Eu creio. gostou, por favor, compartilhe, tá bom? Não retenha a sua a bênção só para si. Compartilhe com os seus amigos, com todo mundo. Deixe o seu like, é muito importante, tá bom? E nós vamos terminar agora com uma oração. Eu tenho a certeza que vai ser uma bênção. Pastor Giovanni, eu faço aí uma oração para nós fecharmos aqui com muito carinho, para nós recebermos aí uma porção, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, neste momento nós te agradecemos por esses momentos aqui que nós passamos juntos no canal Cristão Bem Resolvido, com a tua Amém. serva, a nossa irmã Marta, que o Senhor possa abençoá-la de maneira sobrenatural. Prospera, Senhor, os projetos, os planos que a sua filha tem estabelecido. Também abençoa a sua família, o seu casamento, os seus filhos. Guarda, Senhor, e protege com o teu sangue, livrando agora, Senhor, de todo mal, lançando por terra toda palavra maldita, toda inveja, todo olho gordo, que seja quebrado toda espécie de mal, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida da irmã Marta e sobre toda a sua casa, em nome de Jesus. Também eu oro, Senhor, e abençoo cada inscrito desse canal, cada pessoa que acompanha esse ministério, que o Senhor, meu Pai, meu Deus, venha dar o crescimento, meu Deus. Eu sei, meu Pai, como é difícil, meu Deus, ter um canal, um ministério aqui no YouTube, a plataforma tentando de todas as formas nos abafar, nos esconder, mas o Senhor é maior do que qualquer investimento do inimigo contra as nossas vidas. Nós declaramos agora a bênção, a prosperidade, o crescimento e vitória sobre a vida da irmã Marta e de todos que estão acompanhando agora esse canal. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Queridos, já tivemos aqui um pequeno problema técnico, não é? Mas foi uma benção. Você já não está a conseguir ver o pastor Giovanni, mas da próxima vez eu prometo vai ser que vamos conseguir ver do princípio ao fim, mas também não importa nada. O que importa é que ele está aqui conosco, em espírito, ele está aqui em voz e o mais importante, pastor Giovanni, muito obrigada pela tua disposição, pelo carinho. Eu quero abençoar a tua vida, profetizar sobre a tua vida, bênção. Glória a Deus. O Senhor te ajude, porque eu sei que viveu aí momentos difíceis. O Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, a ti, a tua família, a tua casa, o teu ministério, a tua igreja, os membros, a tua família toda, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Foi um privilégio estar aqui contigo. Olha, foi assim, sinto muito honrada, muito feliz mesmo. E ficamos aqui a conhecer um pouquinho mais o pastor. Amém, minha irmã. O privilégio foi todo meu. Que Deus abençoe. E a gente se vê mais vezes aí para a gente conversar mais sobre as coisas de Deus. É sempre muito bom falar sobre as coisas dos céus, né? Edificar vidas através daquilo que Deus fez na nossa vida. Tem gente que pensa que um testemunho bonito é aquele que o cara fala, eu matei 20 pessoas, já fui traficante, já fui bandido, mas um testemunho mais lindo que existe é aquele que a pessoa fala, eu nasci num berço evangélico e estou até hoje na presença de Deus. Amém. Né? Então, que vidas possam ser edificadas através desse testemunho, dessas palavras, da vida da irmã Marta também, e que a senhora continue aí exercendo o ministério que Deus confiou nas suas mãos, com paciência. Deus vai dar o crescimento, né? Eu creio, a irmã está plantando, para a glória de Jesus. A irmã está plantando e regando. Agora o crescimento Deus vai dar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Eu creio. E é isso, queridos. Eu quero que vocês me deixem nos comentários o que acharam. Deus vos abençoe. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E te espero no próximo podcast. Um grande beijinho e até lá.